Hoje com o pastor Joseph Prince. Vamos continuar falando sobre ouvir os gritos da alma. Nos relacionamentos, seja de casamento ou no relacionamento com os nossos filhos, também neste aspecto, em termos de relacionarmos com os nossos pais. Se você tem o seu pai e a sua mãe, você tem que ouvir o Espírito, e às vezes o Espírito vai te dizer para passar mais tempo com alguém da família, talvez você tenha. Sabe, um grande grupo de filhos. Eu estou olhando para alguém e ele finge que está escrevendo. O que você está escrevendo? Qual a revelação que eu estou te dando e você está escrevendo? Levante os olhos para os montes. Sabe? Talvez aquele filho precise de mais atenção do que os outros. Talvez a sua esposa precise de mais atenção, certo? Talvez até você precise de mais atenção. E você quer que a sua esposa saiba disso, amém? Nenhum amém. Amém, aleluia. Glória a Deus. Olha, a Bíblia não fala quando, a Bíblia não fala como, mas o Espírito Santo foi enviado e a unção que você recebeu dele habita em você e ninguém precisa te ensinar sobre o tempo, sobre como e qualquer outro detalhe, certo? Ou detalhes, certo? Você vai saber pelo Espírito e pela unção em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Se você estiver ouvindo a Cristo, ele não fica do lado de fora te falando, mas se você estiver ouvindo vozes do lado de fora, com certeza você está ouvindo a voz do inimigo. Pastor Prince, mas Deus não fala de forma audível? Honestamente falando, não tem nenhum texto na Bíblia que fala que Deus vai falar conosco de forma audível. Certo? Não peça por isso. Certo? E também não fique esperando por isso, porque Satanás mesmo pode se transformar, como a Bíblia diz, em um anjo de luz, não de trevas. E ele pode falar algo do lado de fora. Então é melhor para você sempre se lembrar, certo? Escutar lá dentro, porque Satanás não está lá dentro. Cristo está. E Cristo em você é maior do que Satanás que está no mundo. Então tudo do lado de fora é suspeito. Mas o que está lá dentro, bem no fundo, certo, é de Cristo. Mas eu não estou falando de sentimentos, de emoções, nem mesmo da mente, mas do Espírito. Mas escute muito bem isso. Quero te falar isso bem claramente. O Espírito do Senhor nunca vai falar para você divorciar ou separar. O Espírito do Senhor não vai falar que você pode cometer adultério. O Espírito do Senhor não vai falar que neste caso você pode mentir. E em termos de ética moral, o Espírito do Senhor não vai abrir mão de nada. E se faz isso achando que é do Espírito, certo? Isso não é do Espírito. Deus vai te mostrar quem você deve casar. E vai te guiar para que você mantenha este casamento vivo. E se você seguir essa unção, ele transforma a água em vinho. E vemos tantos exemplos na igreja de pessoas se apaixonando com uma pessoa que uma certa vez já estiveram apaixonadas. Com a sua esposa, com aquele marido. Amém, eu vi mais do que um caso na nossa igreja. Glória a Deus, isso aconteceu, o Senhor faz isso. Posso ouvir o amém? Quando o rio de Deus flui, devemos segui-lo. Jesus disse em João 7,37, no último dia da festa ele se levantou e clamou bem alto, ele falou isso bem alto. Foi mais ou menos assim: se alguém tem sede, venha até mim e beba. Aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior vai fluir. Vai haver o fluir. Do lado de dentro, uma tradução diz lá no profundo. Deve o quê? Fluir. Não somente vai sair, não vai só gotejar, vai fluir. Rios de águas vivas. O verso seguinte diz, ele falou isso do Espírito Santo. Amém? Então de dentro de você vai fluir rios, chamamos, do homem interior, da paz lá de dentro, da unção lá de dentro. Jesus chama de rios, fluindo, diga fluir. Amém? Hoje você é o templo de Deus e o Espírito de Deus quer fluir através de você. Amém? E ele quer que você siga a direção deste rio. E quando você segue a direção deste rio, vai te levar à vida de muitas bênçãos, prosperidade, saúde e frutos. Amém? A primeira vez que rio aparece no livro de Gênesis, diz que aquele rio por onde ia levava as pessoas a uma terra onde havia ouro. E o ouro daquela terra era bom. Isso fala de prosperidade e sucesso. Essa prosperidade e sucesso são bom sucesso e prosperidade. Não vai te custar a saúde ou a sua família, nem o seu tempo na igreja. O seu tempo com Deus. Amém, igreja? Deus quer que você siga o rio. Olha, se o rio vai para a direita
e você está numa lancha, mas você vai reto. Você entende? Vai ser um acidente. E o inimigo gosta de lugares assim, lugares secos, Jesus disse. Amém? E no rio, você precisa saber que o diabo não sabe nadar. E por isso, quando Jesus expulsou aquele homem que estava endemoniado, quando Jesus expulsou os demônios daquele homem, o endemoniado de Gadara, eles entraram nos porcos. Os porcos sabiam muito bem que deveriam pular na água, mas eles também não sabem nadar. Tentaram se livrar dos demônios. Eu acho que eles sabiam que os demônios não gostam de água e pularam na água. Amém? Estou falando de água espiritual, igreja. Amém? A água da vida. E tem uma visão que Ezequiel teve e podemos aprender muito com ela. Vamos ver essa visão agora. Ezequiel 47 depois. Disto me fez voltar à porta da casa. Escute bem isso. Quem é o templo de Deus hoje? Onde está o templo de Deus? Aqui. Nós somos o templo de Deus. Vire para alguém e diga, você está perto de um templo. Amém? Olhe para alguém e diga, o templo de Deus sempre é bonito, você não acha? Sempre glorioso. Amém? Tem de todo jeito e tamanho. Com diferentes tetos, amém? Diferentes paredes, amém? Diferentes ornamentos, aleluia. Amém? Alguns com muito espaço. Alguns bem pequenos, mas ainda é templo de Deus. Amém? Você não se alegra que somos o templo de Deus? Então, quando você lê este texto, por favor, entenda. Certo? Se você está aqui, você lê muitas coisas sobre os fins dos tempos e tudo mais, e você diz, Pastor Prince, você não sabe que um dia isso vai acontecer? Deixe-me falar isso, talvez eu estudei mais sobre isso do que você. Ok? Mas a coisa mais prática talvez não seja estudar sobre o futuro, sobre os eventos do futuro. Não vai nos ajudar hoje, no aqui e agora. O mais importante são as verdades que Deus quer que você aprenda. E não se esqueça que mais importante do que o templo é você mesmo. Jesus não morreu e ressuscitou para irmos para um templo físico. Certo? Ele ressuscitou e deu o Espírito Santo depois de ser glorificado para que nos tornemos o templo de Deus. Para que onde formos, o templo de Deus esteja. Onde estivermos, Deus está. Eu posso te mostrar o templo, eu posso te mostrar o templo de Ezequiel, certo? Porque as dimensões nos foram dadas, mas hoje a lição não é sobre o templo. Um dia o Mar Morto será curado, sim. Eu estou falando de todos os símbolos que Deus tem para nós neste capítulo, ok? Pronto, Ezequiel 47, depois disso me fez voltar à porta da casa e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Para o oriente, diga, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente. Olha, oriente é sempre o lugar da glória de Deus na Bíblia. Em Isaías diz, temerão o meu nome do oeste e a minha glória do leste. Em Ezequiel 43, por favor, diz aqui claramente, então me levou à porta que olha para o caminho do oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente. Então a glória do Senhor vem pelo caminho do oriente. Amém? Nós estamos no leste. Amém? Olha isso agora. Quando você segue o rio, você vai ver que o rio segue para o oriente. Quando você segue o rio, ele sempre vai te levar à glória de Deus. Está sempre glorificando a Deus. Quando você segue o rio sempre vai estar de frente com a glória de Deus. Amém? A direção do rio vai dar sempre na glória de Deus. Jesus foi guiado pelo Espírito. Certo? Jesus foi o perfeito exemplo do rio. Onde ele ia, todos que o tocavam viviam. Por onde este rio ia, e todos o tocavam, eram curados. A Bíblia diz isso, amém? E é o perfeito exemplo do que Deus tem feito ao corpo de Cristo hoje. Amém? E quando você segue o rio, certo? As pessoas são curadas, abençoadas, e Deus recebe a glória, porque o rio sempre vai para o leste. Amém? Olha, o próximo verso diz, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. Olha, vamos dizer que este púlpito aqui é o altar, certo? E o lado direito é aqui. Aqui é o lado direito. Ok? E o templo dá para o oriente. Aqui é o altar. Do lado direito é o sul. E aqui diz do lado direito ao sul do altar. Então o rio saía assim, olha isso agora. Saía do lado sul, lado direito. O sul, que é o lado direito, e ia em direção ao leste. Amém? Olha, o lado direito do altar quer dizer, o lado direito é sempre o lugar de prioridade.
de importância. O lado direito é o lado da justiça. Certo? Jesus ficou em pé na praia com o corpo ressurreto e disse: lancem a rede do lado direito. O lado direito é o lugar de prioridade. Deus quer que demos prioridade ao fluir. Dê ao fluir o lado direito, que quer dizer dá prioridade ao fluir. Quando tomar decisão, certo? Priorize o fluir. Eu disse agora mesmo, às vezes o homem interior está confuso. Não está seguro? Você está se apaixonando e você tem que tomar decisão. Ou tem coisa boa acontecendo, algumas coisas boas, as suas emoções estão em alta. Certo? Não é hora de tomar decisão. Você já viu um copo de água com sujeira? E você mexe, até sujeira embaixo, quando você mexe, toda aquela sujeira, certo? Sobe. Não é uma boa hora de tomar decisões? Quando o homem interior está exaltado, suas emoções agitadas, sua mente pensando, raciocinando, tem que ir para um lugar e depois esperar. Não há substituto para esperar. Um tempo quieto. Amém, Pastor Prince? Não há nenhum substituto. E quando esperar, escute isso, os que esperam no Senhor, o que acontece é sujeira, vai sair e você vai ver claramente o que é puro e o que não é. Vai saber o que é de Deus e o que não é. Aquilo que é da carne. Amém? Não há substituto para a espera. Está me ouvindo? Eu sei que às vezes tem que tomar decisão rápida, mas escute isso. Se alguém falar para você que você tem que assinar aquela oferta hoje, porque a oferta é só para hoje, então essa oferta não é para você. Se um homem te der um anel e falar: se você me ama, eu estou indo para a China. Vem atrás de mim. E ele vai embora. Amém? Como você vê nos filmes, não é? Pega o anel e diga: obrigado pela aliança, eu vou vender. Porque eu não posso tomar uma decisão agora. Certo? Não funciona como funciona nos filmes. Amém? Uma decisão de casar com alguém não pode ficar olhando para a estrela cadente. Seu casamento vai ser cadente também. Você concorda com isso? Então, priorize. Vá para o lado direito. Ou seja, o rio tem que ter a prioridade. Amém? Sempre te leva para a glória de Deus. E o próximo verso: e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E tudo isso aqui veio através de uma visão que Deus deu para Ezequiel. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Você viu? Artelho, joelho e lombo. Olha, quando é no artelho, você ainda está no controle. Você pode ir para onde quiser, mesmo que a água esteja indo para este lado. Você pode ir contra a água. Não é verdade? Certo? E quando Deus te mede, por falar nisso, quando você olha o capítulo anterior, vai falar de um homem medindo e este homem é Deus. Com cordel de medir. E quando ele te mede, ele não te mede para te julgar e te enviar para o inferno. Não é isso. Mas tem testes que vêm para todos nós. Antes da promoção. Anos atrás, eu ainda me lembro, a igreja era muito pequena. E eu vi alguém que tinha uma grande voz, e eu quero dizer que era melhor do que os outros da nossa igreja, e eu quis dar uma chance para ele. No louvor, eu dei a oportunidade para ele louvar, e ele chegou atrasado. No primeiro dia, ele nem se preparou direito. E ele nem sabia que era um teste. Amém, eu queria medi-lo. Ele falhou, certo? E não subiu para aquele nível que Deus tinha para ele. E Deus também faz assim. Deus pode até te medir, mas por favor não pense que é através de um acidente ou doença. Deus não faz isso. Você fica até surpreso, porque muitas vezes Deus vai medir usando até mesmo sucesso. E olha bem isso, você vai ver que alguns ficam firmes na adversidade, mas fracassam no sucesso. Davi caiu durante o sucesso. Quando tinha bastante soldados, ele ficou em casa em vez de ir para a guerra. Amém, viu a mulher, tudo estava indo muito bem no seu reino. Amém. Falhou no teste do sucesso. Está me ouvindo? E você começa a tomar decisões que são convenientes, e você começa a tomar decisões não mais direcionado pelo rio, mas toma decisões por causa de sucesso financeiro. Não é? Sabe, ministérios que têm sucesso? Deixe-me falar isso. Você está ouvindo alguém que tem um ministério de muito sucesso? Certo? Não estou dizendo de forma arrogante, mas só estou dizendo que eu sei como é ser tentado a tomar decisões baseado em finanças.
para obter lucros. Mas temos que voltar ao fluir do Espírito, bem lá dentro. O que o Espírito diz. Ainda que signifique, certo, perder aquele projeto que traria lucro ou ganho. Escute bem isso. O Senhor te mede com sucesso muitas vezes. Alguns se esquecem que o Senhor sempre vai medi-los com adversidade. Sabe? Ele usa adversidade? Sim, mas escute isso, não é com doenças e coisas assim. Adversidade pode ser frustração. Você não recebe o que queria. Então, antes de Deus te promover e antes de você aumentar bastante, Deus vai te dar um teste. Não é um teste para te enviar para o céu ou para o inferno, entende? Não é um teste, certo, de doença, enfermidade, não. Se alguém te falar isso, não. Ok, mas é um cordel de medir. Porque Deus não vai te levar a um lugar onde a sua moral não vai te manter ali. Deus não vai te levar a um lugar onde você perde o controle. Olha, alguns pastores na minha posição teriam abandonado todos os valores éticos que temos nessa igreja e rapidamente cairiam. Você entende isso? Que nesta igreja temos muitas pessoas maravilhosas. E pode acontecer de tudo. Você entende? Isso. Aquele que não sabe, continue não sabendo, porque alguns de vocês não estão sabendo do que eu estou falando. Estou falando que tem mais tentação. Amém? Então, antes de Deus te dar uma grande companhia, antes de Deus te dar mais dinheiro, amém? Saiba que Deus te ama de tal maneira que Ele vai ter certeza de que este aumento na sua vida não vai destruir você nem a sua família. Deus te ama tanto que Ele não quer destruir a sua saúde. Então, Ele vai te medir. E se você se mostrar fiel, que o pouco que você faz de coração, você faz com fidelidade e lealdade. Deus diz, promoção. Amém? E Deus te aumenta por dentro para você receber mais. Deus te aumenta mais e você recebe mais. E alguns pegam um atalho e caem. Porque não tem essa capacidade interna dada pelo Senhor. Está me ouvindo, igreja? Então, sempre quando Deus trata comigo, eu vejo, pessoalmente, que a unção aumenta na minha vida. Toda vez que eu obedeço em uma nova área, não a obediência do Antigo Testamento, obedecer à lei, certo, sem nenhum relacionamento, mas obedecer lá dentro, obedecer ao Espírito. Você pode obedecer à lei e ainda se rebelar contra Deus. Deus te fala para gastar mais tempo com a família, com amigos, mas você obedece a Deus na aparência, você não comete adultério, mas ainda desobedece a Deus não passando tempo com a sua família, porque você não ouve o Espírito em você. Ou você está cumprindo os 10 mandamentos, mas você, na verdade, come de uma maneira que não é a direção de Deus. Vamos colocar assim, Deus está mandando você comer e, na verdade, você não come, você faz dieta. Certo? E você acaba morrendo por isso, certo? Dieta sem direção de Deus. Alguns fazem isso, não ouvem a Deus e aí acabam entrando pelo caminho da morte. Se Deus manda comer, coma. Não faça dieta, tentando ficar magro, porque colocaram isso na sua mente. E assim vemos pessoas que não ouvem o Espírito. Ok? Deus nos mede. Toda vez que você vê Deus medindo, o nível aumenta. A água aumentava, certo? E finalmente chegou na cintura. Verso 5. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Haha! Um rio que não podia atravessar. É maravilhoso quando o Espírito Santo te leva. Certo? Você começa a fazer coisas, falar coisas que você nem teve muito tempo, às vezes, para orar sobre aquilo, mas sai de você porque você está cheio. Amém? Você está cheio do Espírito Santo. Amém? Você começa a tomar decisões até mesmo sem pensar, às vezes, e no final dá tudo certo. E por isso, tudo o que fazemos sempre vai ser guiado pelo Espírito. Amém? Os sermões de Jesus não eram muito preparados. Como, por exemplo, ele percebeu como as pessoas assentavam nas primeiras filas. Sabe? Aqui está bem porque organizamos, certo? E eu os conheço, mas eu falo os fariseus que amavam os primeiros lugares e Jesus estava ali e percebeu isso e falou uma parábola. Obviamente não preparou. Ele viu o que aconteceu e o Espírito Santo deu para ele uma mensagem. Naquela hora. Amém? Queremos ser cheios do Espírito Santo como Jesus, sem medida. Mas até chegar lá, vamos passar os testes. Que vem. Posso ouvir um amém? Um teste pode vir. Há um chamado, certo, para ajudar a igreja.
como diácono ou para o ministério de crianças. E você diz, eu não tenho tempo para isso, não tenho. Estou muito ocupado. Você faz isso e o rio lá dentro diz, faz isso. Sirva ao Senhor. Você foi servido, agora sirva alguém. Mas eu não tenho tempo. Então, no final, é uma batalha entre o rio e a sua mente. A árvore do conhecimento. No dia que comer dessa árvore, você morre. E você diz, não quero. Vai me custar muito. Certo? Tudo isso vai acontecendo lá dentro, você entende? Certo? E você sai do rio e foi reprovado. E quando chega a hora que você quer saber em qual ação investir, você vê que o rio não é profundo. Só está nos artelhos. E pergunta por que Deus direciona outras pessoas, por que direciona pastor Shin, pastor Mark, e Deus dá direção para aquele líder de célula, para aquele pastor, para aquele líder de ministério e não você. E pergunta por quê. Volta e veja quando você o desobedeceu, no espírito. Lembra-te de onde caíste, quer dizer, antes de cair você estava num lugar alto, para se lembrar de onde caiu. E estar no lugar de obedecer o Espírito Santo é um lugar alto. Posso ouvir um amém? Se Deus falar para você se opor à sua sogra, que está forçando a sua vontade em toda a família, certo? Faça isso. Essa parte é boa, eu falei disso domingo. Certo? Se o Espírito Santo falar para você confrontar, você deve confrontar. E muitos de nós seguimos uma lei que diz seja bom, seja humilde, seja legal, mas olha para Jesus, ele foi a melhor pessoa que andou na terra. Mas olha, às vezes, ele confrontava. Amém? Temos que ouvir o Espírito, posso ouvir um amém? Se seguirmos ao Espírito, isso vai trazer glórias a Deus e vai trazer bênçãos. E toda a igreja diga, amém. E disse-me, quando o rio ficou profundo e não havia outra opção a não ser nadar, o Senhor disse a ele, filho do homem, viste isso? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Não fala que árvores são essas, mas deixa eu te falar isso. A Bíblia é muito consistente. É a árvore da vida. Como eu sei? Por onde o rio ia, escute isso, o rio já fluía. Certo? E ele seguiu e finalmente mediu, ele seguiu. Mediu, ele seguiu, certo? E ele passou por testes, e o rio aumentou. E Deus o levou de volta para o começo do rio. E dessa vez, quando o Senhor o levou de volta, ele viu que, por onde o rio passava, tinha árvores às margens. Isso não é incrível? Deus vai fazer você frutificar quando o rio fluir. Amém? Não faça nada só porque é certo. Mentalmente para você. Não faça nada só porque é conveniente. Não faça nada só porque dá lucro. Faça tudo porque, no fundo, você sabe que é do Senhor. Posso ouvir um amém? Tem um forte amém lá dentro. Faça tudo por causa desse forte amém. Glória a Deus.